bom dia. Sou a professora Luciana. Ultimamente estou lecionando na turma do ensino fundamental e médio e hoje nós vamos falar sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, pioneirismo, inglês, máquinas e invenções. Você já viu falar sobre celular, fast foods, TV, videogame, calça jeans, etc. Já pensou de onde vêm esses produtos? Já imaginou como são feitos? Mais ainda, como seria a sua vida sem esses produtos industrializados? Quando falamos sobre a Revolução Industrial, temos que refletir sobre o processo de industrialização e como aconteceu. Esse processo modificou o nosso mundo e o modo como vivemos nele. Então, existem três fases: a fase do artesanato, a manufatura, a indústria moderna, certo? Foi na Inglaterra que se desenvolveram as primeiras máquinas movidas a vapor. Foi lá também que se viram pela primeira vez as fábricas. Fatores que favoreceram o pioneirismo inglês. Um deles foi o acúmulo de capital, por meio das piratarias, na costa da Ásia, da África e da América, e do comércio, incluindo o tráfico da Ásia. E o tráfico também dos escravos, como as colônias e outros países. O segundo foi a modernização da agricultura. Vamos ver o que aconteceu? Os empresariados rural inglês introduziu a rotação continuada das culturas e as novas técnicas de drenagem e adubação, que aumentava a produtividade do solo. Terceiro, a mão de obra barata. Sem terra e sem trabalho, por causa da lei do cercamento, os mendigavam pelas estradas e amparavam as cidades onde se oferecia para trabalhar. Baixos salários nas fábricas, que então começaram a surgir. Quarto, abundância de carvão, mineral e ferro. O ferro era uma matéria-prima básica para construir as máquinas e o carvão mineral era forte para a energia que garantia seu funcionamento. O quinto, puritanismo, a força da religião protestante, que não condenava o lucro e pregava uma vida voltada ao trabalho e à oração. Então, as famílias puritanas eram as famílias que elas eram muito ligadas à questão do trabalho. Elas viviam voltadas em trabalho e à religião. Então, quer dizer, elas não ligavam em acúmulos de bens materiais. Sexta, Revolução Gloriosa. Deu-se a estabilidade política e favoreceu o desenvolvimento do capitalismo. Tomou várias medidas favoráveis ao crescimento industrial, estimulando, portanto, os na Inglaterra, pois a monarquia parlamentar inglesa, negócios da burguesia. As máquinas. Na Inglaterra, a primeira indústria a utilizar. Vamos ver como que aconteceu isso? Máquinas, ou seja, a se mecanizar. Foi a de tecido de algodão. Os empresariados ingleses interessou-se por esse ramo porque havia uma grande necessidade e procura de tecido em todo o mundo. Então foi a hora que eles imaginaram, vamos investir nas máquinas para nós termos um faturamento legal, um faturamento bacana. Os capitalistas ingleses passaram a oferecer prêmios em dinheiro para quem interessasse a ter máquinas de fiar e tecer. Inicialmente, as máquinas eram feitas de madeira. Quem já viu alguma máquina feita de madeira? A utilizar também do vapor. Contudo, existia material mais resistente. Essa necessidade levou ao aperfeiçoamento dos metalúrgicos e assim ao uso do vapor para ser utilizado em diversos ramos. Inventos aplicados na indústria. Então, foi vários inventos que, com o passar do tempo, chegaram a modernização da indústria. Então, eles começaram a fazer vários tipos de
de máquinas, né? As primeiras foram de madeiras, de fiação, e depois foram desenvolver outras técnicas. Rodas de fiar, que funcionava à mão, inventada pelo carpinteiro James, em 1764. Ela já produzia 8 fios ao mesmo tempo e fazia um trabalho de dezenas de pessoas. E podia ser instalada em casa. Então as pessoas já começavam a trabalhar nas próprias casas, utilizando dessas máquinas. James Watt realizou melhorias para as máquinas a vapor. Ele foi e aperfeiçoou por ele em 1975 o uso do vapor como fonte de energia. E aí as coisas foi ficando mais fácil. Tornava possível substituir essa energia muscular, a do vento e a da água, por uma energia mecânica. Waterframe, cuja invenção é atribuída a Richard, era uma máquina de fiar movida a água. Pelo fato de o waterframe utilizar a água como força, ele não podia ser instalado em casa, então necessitava de um lugar adequado, de um espaço adequado, como uma fábrica ou um moinho, certo? Os inventos aplicados na indústria. Por exemplo, o barco a vapor. Eles inventaram em 1807. A locomotiva a vapor foi inventada em 1814. Agora nós vamos ver as condições de trabalho nas fábricas. Como que eram as condições de trabalho naquela época? Como que os trabalhadores viviam? Como que era? Então é de suma importância que vocês saibam como funcionavam as fábricas e de que forma eles trabalhavam, de que forma eles viviam. Absorção do trabalho feminino pela indústria, como a mão de obra barata, inseriu definitivamente a mulher na dinâmica produtiva. Ela passou obrigada a cumprir jornadas de trabalhos absurdas, que chegavam até 17 horas de trabalho. As condições insalubres e submetidas a espancamentos, humilhações, além de receber salários 60% menor que os homens. O trabalho em tais condições em turnos seguidos fez surgir inúmeros problemas sociais, como a mortalidade materna e infantil. As crianças no mundo do trabalho. As crianças abandonadas em orfanatos eram entregues aos patrões para trabalharem nas fábricas. Elas começavam a trabalhar aos 6 anos. Olha que absurdo. Você colocar as crianças em extrema situação difícil de trabalho com 6 anos de idade. Então, teria que haver uma mudança sobre essa situação. E era assim, de uma maneira exaustiva. As crianças não tinham condições de ficar naquela situação. A carga horária era equivalente a uma jornada de 14 horas por dia, pois começavam às 5 da manhã e terminavam às 7 horas da noite. Portanto, hoje a nossa aula foi essa. Espero que tenha sido de suma importância para a vida de vocês, vocês sabendo um pouco sobre a Revolução Industrial, as causas, como que aconteceu a Revolução e como tudo isso causou dentro da Revolução Industrial. Um bom dia a todos. Espero que eu tenha conseguido almejar tudo o que eu falei aqui nessa aula.